Amém, irmãos? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos meditarmos aqui no Evangelho. Quarto Evangelho. Qual é, pastor Fábio? Quarto Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10. Vinte e dois a seguir. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 22 a seguir. Iniciando aqui este culto, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te faz Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou Deus àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque diz: sou filho de Deus. Se não as faço, ou melhor, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procurava, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar aonde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém? Esse texto, ele é engraçado porque tem aqui umas frases erradas, né? Por exemplo, aqui no capítulo 10 e 29, tem das mãos. Errado, é da mão. O Pai é só um. Né? E cá na frente também tem um outro aqui,
Não deu para me ver aqui agora, né? Então a gente tem que estar observando, né? Quando se trata de Deus, Deus é único, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Deus criador dos céus e da terra, Deus que criou todo este universo, Pai. A Ti, Senhor, pertence a honra, a glória e o louvor. A Ti, ó Deus, pertence todas as coisas, ó Pai. Pois tudo quanto existe, ó Pai, ó Deus, tudo quanto se vê, Pai amado, aleluias, é obra de Tuas mãos. Nós somos, ó Deus, obra de Tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, e dependendo, ó Pai, inteiramente de Ti, Senhor. Porque sem Ti, ó Deus, eu sei que nada sou. Pai, eu quero Te agradecer, ó Deus Santo, por esta fé, por esta confiança, por esta convicção. Meu Deus, eu venho lhe pedir em nome de Jesus. Pai, abre o meu entendimento. Aumenta minha fé. Aumenta minhas forças. Meu Deus, para que eu possa estar diante da Tua obra. Ó Deus querido, e usa meu Pai, conforme a Tua vontade, ó Deus. Não deixando, ó Pai amado, que nós façamos a nossa própria vontade. Meu Deus. Sim, ó Pai, agora. Aqui reunido em Teu nome, meu Pai, eu lhe peço. Venha abençoar nesta noite, ó Deus Santo, este culto. Abençoar, ó Deus Santo, as pessoas que estão, ó Pai, nos ouvindo nesta noite. Ó Senhor amado, desperta, Jesus. Meu Deus, na Tua casa, muitos lugares. Na Tua casa, Senhor, há bancos vagos. Oh, meu Deus, mas aqui estou. Eu lhe agradeço, Jesus. Obrigado, ó Deus Santo, por essa convicção. Obrigado, meu Deus, por esta fé. Sim, Senhor, eu lhe apresento agora toda a Tua igreja, todo o Teu povo, aonde quer que estiver, ó Deus, que as Tuas mãos potente e poderosa possa estar, ó Deus Santo, repousando, ó Deus Santo, ó meu Deus, sobre cada um dos Teus filhos nesta noite. Sim, Jesus, eu lhe peço, usa aquele que há de trazer a Tua palavra nesta noite. Em Teu nome, Senhor, eu lhe peço, Jesus querido. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, amém. Primeiro hino, Lirone. O Willi Rones. Não desanimes. Né? O hino 4. Glória a Jesus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará.
ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Jesus. Louvado Glória a Deus, seja bendito seja o nome do o Senhor. nome do Senhor. Estava aqui cantando Glória a Jesus. e meditando diante da atual conjuntura, diante dos problemas, das dificuldades. Há muitas pessoas desanimadas, né? Às vezes olhando para as coisas banais, glória a Jesus, sendo que o alvo é Jesus. E eu imagino que Ele está fazendo uma seleção, irmãos, tá? E eu acredito plenamente de que Deus está fazendo uma seleção, né? Enviando, louvado seja Deus, ou permitindo estas provações, glória a Jesus. Então, devemos acordar e ver que realmente Deus está fazendo a sua seleção, né? Aquele que perseverar, aquele que der continuidade, aquele que não correr, esse vai receber muito breve uma coroa. Amém? Qual o próximo, hein? 212. Cadê os guerreiros, hein? Cadê os guerreiros? Onde estão os guerreiros? Glória a Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Depressas, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha
servir este Deus e importante que não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, mesmo antes dos fundamentos da terra, nós já estava em seu projeto. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ainda mais um. Qual é o número aí? 525. 525. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos neste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória e aleluia. Glória, glória e aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. É a palavra do Senhor. E nós estamos diante dela, meditando nela dia e noite, como faziam os irmãos de Bereia. O verso 14 e 15 diz assim: ora, Deus, Senhor, não deixe eu falar de mim mesmo, porque se a gente for falar da gente, não vai sair nada que eu fiz, façais vós também. Ô irmãos, não tem nada mais claro do que isso aqui, né? O Senhor primeiro fez, só para a gente copiar, né? É como se um aluno, seus primeiros dias de aula, o professor vai lá no quadro e faz as primeiras letras, só para ele copiar, né? É tão fácil, né? Aprender quando tem vontade, mas isso é mediante oração, pedindo a Deus todos os dias, para abrir o nosso entendimento. E eu, todas as vezes que eu vou pregar, que eu vou transmitir, eu sempre falo com Deus: Senhor, não deixe eu falar de mim mesmo, porque se a gente for falar da gente, não vai sair nada que preste, porque o homem, na verdade, ele é mau, e o seu coração está cheio de maus intentos. E a palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Às vezes no momento eu estou com raiva da minha esposa, eu estou com raiva dos cantores, estou com raiva do tesoureiro, e eu não posso subir aqui para expressar os meus sentimentos humanos. Então temos que estar vigilantes para aprendermos a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer aqui mais uma oração, e eu quero já passar para o nosso irmão, que irá concluir um estudo que ele já vem transmitindo há dias, segundo ele, né? Ele, eu digo, o pastor Fábio, é assunto para muitos dias, né? Mas o irmão irá resumir, e a gente vai aprender mais. Eu, por exemplo, estou aqui para aprender todo dia. Me lembro
do pastor José, o nosso irmão, que ainda está aí bem pertinho da gente, né? Já bastante debilitado, mas ele às vezes procurava. Quem é o mais sábio? Quem é, Letícia, o mais sábio? Quem é, irmã? O mais sábio é aquele que aprende com todos, né? Às vezes sobe aqui um pequenininho e fala, o que eu vou aprender com esse homem? Não, ele tem coisa para você aprender. Ele tem algo que você não sabe, né? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Deus santo, Deus eterno, em teu nome, meu Pai querido, eu te apresento agora, Deus amado, teu filho, ó Pai. Ó Deus santo, Deus poderoso, que o Senhor possa, Deus santo, transmitir, ó Pai, a tua palavra, ó Deus, em conformidade, Pai. Usa, Senhor, o teu servo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, tu conheces todas as coisas, tu sabes tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém? Ainda de pé, com a palavra, pastor Fábio. Deus o abençoe. Aleluias. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Então, como o pastor já falou, né, nós vamos estar dando continuidade aqui ao nosso estudo, glória a Jesus. E ele também já disse, esse estudo, irmãos, ele é muito... Vocês assentar, viu? Nós vamos continuar de onde nós paramos na última aula. Que Deus abençoe a todos que estão aqui presentes, Deus abençoe você que está aí na sua casa, você que está no seu trabalho, que está aí assistindo. Não esqueça, pega a caneta e o papel e vai anotando aí, que eu creio que Deus tem algo para nós nessa noite. E, como eu estava dizendo, é estudo assim para... Isso aqui tinha que ser um curso, viu, pastor Edmar? Para falar tudo assim, que toda a matéria que a gente tem, toda a bagagem que tem aqui, deveria ser um curso, né? Mas nós não temos tempo, infelizmente. Então vamos dar continuidade aqui. Eu acho que eu não vou conseguir terminar, mas, né, eu vou resumir de maneira que a igreja possa compreender. Amém? Na última aula nós estávamos falando, eu estava comentando com os irmãos, que a igreja, ela desaparece lá no capítulo 4 de Apocalipse, e, na verdade, fala-se em igreja até o versículo 22 de Apocalipse 3. E aí começa o capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu, e uma voz falando, sobe aqui, eu vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. Eu disse, depois do quê? Depois do arrebatamento. E aqui também há um mistério. O Santo de Deus em forma corpórea de pomba, e ouvir lá uma voz e tal. Quer dizer, todo mundo estava ali, parece que ouviu, né? Mas quando a Bíblia fala de porta aberta, ela está falando de intimidade. Você não abre a porta da sua casa para qualquer um, é para quem você tem uma certa intimidade. Por isso é que o João, então, ali, ele viu só uma porta aberta. A igreja, então, desaparece e ela vai aparecer lá no capítulo 19, já pronta, casando já com o Cordeiro, né? O cenário, então, da grande tribulação começa depois, na verdade, começa mesmo o difícil da grande tribulação a partir do capítulo 6 de Apocalipse. João, depois que ele sobe lá para o céu, ele começa a narrar os eventos que ele está vendo lá no céu, porque até então ele estava escrevendo as coisas que ele estava vendo aqui na terra. Depois que ele subiu para lá, ele começa a mostrar o que ele estava vendo no céu. E aí ele vê os acontecimentos terríveis que vai ser derramado sobre a terra, mas já do céu. Glória a Jesus. Então, como eu disse, a igreja ela volta lá no capítulo 19, versículo de 7 a 9 de Apocalipse, casando com o noivo Jesus Cristo. Amém? Nós viemos até aqui. Então nós vamos começar daqui para frente agora. Como eu disse, muitas pessoas falam assim, mas vocês falam que a igreja não vai entrar na grande tribulação, mas a Bíblia mostra o anticristo perseguindo os santos, os escolhidos, os eleitos. Irmãos, nós precisamos entender quando é que Deus está falando com a igreja e quando é que Deus está falando com Israel.
porque são dois grupos diferentes, são dois grupos distintos, são promessas distintas. Você não vai encontrar lá no Velho Testamento nem sequer a palavra igreja. Se você for analisar, lá não existe a palavra igreja. E também você não vai ver lá Deus fazendo promessa celestial para judeus. A promessa deles é a terra, e é o que eles esperam. Amém? Então nós temos que entender quando Deus está falando com a igreja e quando Deus está falando com Israel. São dois grupos. Amém? Então a perseguição contra o santo. Fala, mas vai perseguir o santo? Vai. Quem são os santos? Porque aparece a figura de santos, que significa a igreja, lugar que são os anjos e lugar que são os judeus. Vamos ver? Daniel, livro de Daniel, glória a Jesus, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Quem são os santos, eleitos, escolhidos? Porque isso confunde muita gente. Daniel, capítulo 7, glória a Jesus, versículos 17 até o 22, que diz assim: Eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Glória a Jesus. No entanto, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão. Os santos de quem? Do Altíssimo. E o possuirão para sempre. Sim, por toda a eternidade. Diante disso, eu quis saber o verdadeiro significado do 4º animal, porquanto era muito diferente de todos os demais e o mais horripilante deles, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade. E ainda pisoteava todos os restos que deixava para trás. Também roguei por explicação sobre o significado dos 10 chifres incrustados no alto da cabeça daquele monstro. E quanto ao outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que possuía olhos semelhante aos olhos humanos, e uma boca que proclamava muitas palavras, e todas com grande soberba. Enquanto eu contemplava o que se passava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos de novo e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião maior, rico em dias, e todo o juízo foi executado a favor dos santos de Elion, o Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino a eles confiado. Irmãos, já deu para entender quem são os santos aqui. Olha, falar que esses santos aqui, que está falando aqui, de Daniel, a igreja, é falta de entendimento, irmãos. Aqui nem sequer cogitava a ideia de igreja. Igreja, na época de Daniel, ela só existia na mente de Deus, só na presciência dele. Aqui, esses santos aqui, é o povo judeu. Todos nós sabemos que o Senhor vem lutar no final da grande tribulação em favor de quem? Não é de igreja, que a igreja foi arrebatada. Ele vem em favor de Israel. Os santos do Altíssimo aqui, nesse caso aqui, é o povo judeu. Para quem o Senhor prometeu terra? Alguém já leu na Bíblia Deus prometendo terra para a igreja? Se alguém falar, eu falo, então me mostra que eu ainda não achei. A terra é prometida para Israel, para os judeus. Tanto é que eles não creem nesse negócio de morar no céu. Na realidade, eles têm razão, porque se a igreja vai ser arrebatada no início da grande tribulação, então ela ficará no céu durante 7 anos. No final dos 7 anos ela volta, porque nós vamos ver lá na frente o Senhor voltando com a sua igreja, e ele começa então o governo milenar de Cristo aqui. Então, pelo menos 7 anos vamos morar no céu, e depois 1000 anos governar aqui na terra. Depois vem um novo céu e uma nova terra. Amém? Deu para compreender que os santos que estão falando aqui, não é igreja, é o povo judeu. Esse texto que nós lemos, combinado com Daniel 9, capítulo 24, Daniel 9, 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Olha bem, o texto lá é o mesmo. Para quem que é? As 70 semanas estão determinadas para quem?
para o teu povo. O anjo estava falando com quem? Com Daniel. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Qual é a cidade de Daniel? Jerusalém, é Israel. Então aqui não está falando de igreja, aqui é judeu. Não tem, como, né? Glória a Jesus. Ainda Daniel, capítulo 10, versículo 14. Daniel, capítulo 10, verso 14. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. De novo, aqueles santos lá, os santos escolhidos, que o anticristo vai fazer guerra com ele, que as pessoas estão dizendo que é a igreja, aqui no Apocalipse do Velho Testamento, que é o livro de Daniel, diz que é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, né? Eu não posso dizer isso, porque Apocalipse é o escondido revelado. Aqui o escondido ficou escondido, não foi revelado, pelo menos não para Daniel, né? Então, a Escritura está clara que os santos que serão perseguidos aqui, os escolhidos, cujos dias se não fosse abreviado, até os escolhidos não se salvaria. Esses santos que a Bíblia diz é o povo judeu, não é igreja. Mas nós vamos mostrar ainda mais. Quer ver? Mateus, vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Quem é os santos que o anticristo vai fazer guerra e perseguir eles? Mateus capítulo 25, versículo 40. Então o rei, esclarecendo-lhes, respondeu: com toda a certeza vos asseguro que sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim fizeste. O que o Senhor está falando? São pessoas que naqueles dias, isso aqui vai acontecer no finalzinho da grande tribulação. Quando o Senhor Jesus voltar, Israel vai crer quando vê ele voltando sobre as nuvens com poder e grande glória, ele virá com seus anjos, com a sua igreja que foi arrebatada. Então, o Senhor vai chamar, a Bíblia, olha, ela é muito clara, o Senhor coloca os seus pés aqui, ó, ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, o monte vai fender, vai separar em dois, e aqui, ó, as pessoas vão fugir, o Senhor vai colocar, quando o Senhor chama aqui, ó, aquelas pessoas que ele chama de ovelha, muitas pessoas acham que ali é a igreja, mas aquelas ovelhas que ele está chamando ali também não é a igreja, aquelas ovelhas ali são os judeus remanescentes e as pessoas que estenderam as mãos para os judeus. Olha, o contexto está dizendo exatamente isso. Ele falou assim, ó, porque quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste o quê? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu fui preso, você foi me visitar, eu estava nu e me vestiste. E ele falou, Senhor, quando te vimos assim, tivemos com fome, te damos de comer, tivemos com sede, dando beber e tal. Vai falar, quando fizerdes a um desses meus pequeninos. Isso aqui, muitas vezes, a igreja pega para ela como se fosse obras de caridade, e a igreja tem que fazer. Mas isso aqui não está falando com a igreja. Isso aqui está falando das nações, porque Israel vai fugir. Vai fugir. Quando o anticristo levantar o exército, creio que quase do mundo todo contra eles, quando ele quebrar a aliança e Israel ver que não é ele, eles vão ter que fugir. E lá no livro de Daniel deixa bem claro que quem estiver aliançado com o governo do anticristo vai ter honras aqui. Então as pessoas vão ficar impossibilitadas de estender as mãos para os judeus. E aí é que se cumpre isso aqui, ó. A pessoa que se arriscou para ajudar Israel, para ajudar o povo judeu naquela época, é que são os chamados de ovelha ali, ó. E o Israel remanescente. Quem são os bodes? Aquelas nações que não ajudaram Israel, que fizeram aliança com o anticristo e ficaram contra. Porque Israel hoje, ele tem uma aliança com os Estados Unidos e com algumas outras nações, graças a Deus com o Brasil, mas vai chegar uma hora que as nações todas vão cortar essa aliança com ele. E vão se aderir ao governo do anticristo. Então essas nações, o que o Senhor chama elas de bode, porque lá em Joel deixa claro que o Senhor vai levar as nações lá no vale de Josafá e vai entrar em juízo contra elas lá. E o mais interessante aqui, ó, que eu estou dizendo que o texto é o seguinte, é a mesma coisa que esse texto aqui ele corrobora com o que nós lemos lá em Daniel. Acabamos de ler agora há pouco. É a perseguição contra os santos. Por que esse texto aqui diz que é contra os santos? Porque Jesus nunca chamou a sua igreja de irmão.
Você já viu algum lugar Jesus chamando a igreja de irmã? Não. A igreja ela é chamada de noiva, ela é chamada de irmão, não. Como também Israel nunca foi chamado de igreja. Quem são os irmãos de Jesus? Falando da sua natureza humana, quem são os irmãos dele? Os judeus. Os judeus, ele nasceu humanamente falando, na sua natureza humana, porque Jesus tinha dupla natureza, a humana de Maria e a espiritual do Pai. E Maria era judia, José também lá da tribo de Davi, era todos lá judeus. Então, os irmãos de Jesus, biologicamente falando não, mas os irmãos dele, os coterrâneos dele na carne, são os judeus, não é a igreja. Ele não vai casar com a irmã dele, a igreja é a noiva. Estão compreendendo? Glória a Jesus. Então, os eleitos, os santos, eleitos, escolhidos, aí são os judeus. Por quê? Porque a igreja nunca foi chamada de irmã do Senhor. Olha bem lá, vamos lá em Zacarias, glória a Jesus. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, versículo 5. Zacarias 14, versículo 5. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porque ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Olha aqui, ó, dando cumprimento ao que eu acabei de falar. Eles vão fugir justamente naquela época lá que nós lemos lá em Mateus, ó, 25:40, no final da grande tribulação. Está vendo aqui, ó, fugireis pelos meus montes. Por quê? Porque o Senhor vai tocar o pé lá no monte quando ele voltar no final da grande tribulação. E se você estudar o livro de Zacarias, você vai ver isso com muita claridade. Agora, quem são esses santos aqui de Zacarias? Esses aqui, irmãos, ó, isso aqui já não é mais judeu. Isso aqui é a igreja. Vai, pastor, esse aqui é a igreja, olha bem. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. E fugireis do mesmo modo como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Glória a Jesus. Observem bem como esses santos aqui é a igreja. Vamos provar. Colossenses, glória a Jesus. Colossenses, comentar menos, ver se a gente consegue concluir, né? Bendito seja Deus. Colossenses capítulo 3, bendito seja Deus. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o verso 4, que diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha o verso 4, confirmando Zacarias 14, 5. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado quando? Naquela época lá, ó, já no final da grande tribulação, for manifestado, também vós manifestareis com ele em glória. Quando lá em Zacarias falou, e o Senhor virá com todos os seus santos, ali está falando igreja, e também os seus anjos, que quando aparecem os anjos também costuma falar, são santos anjos, né? Então se vem, naquela época, no final da grande tribulação, esses santos aqui, esses escolhidos, esses eleitos, vai vir todo mundo, gente. Quem morre agora em Cristo já está descansando, não fica vagando aí, não vai para o além não, igual muita gente pensa aqui, ó, onde é que está, ó. Quando Cristo voltar, vem junto. Isso aqui, ó, arrebatamento já foi, isso aqui é no final da grande tribulação. Amém? Amém. Glória a Jesus, bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Outra passagem também muito interessante, eu até ministrei outro dia aqui, ontem ministrei lá no Industrial, a parábola dos dois filhos. Lá em Mateus 21, também tem um mistério lá, quer ver? Isso aqui, irmãos, tem que ser espiritual para entender, porque as palavras de Jesus são espírito e vida. Se você for querer interpretar assim, infelizmente, na carne, no pensamento científico, é meio complicado você compreender essas coisas, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos lá em Mateus 21. Glória a Jesus.
Mateus capítulo 21. Bendito seja Deus. Versículo 31. Mateus capítulo 21, versículo 31, que diz assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou, com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Eu quero frisar a parte B. Algumas versões vai dizer assim: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vão adiante de vós no reino, entra na frente de vocês. O que é isso? Irmãos, a humanidade está tipificada aqui nos publicanos e nas meretrizes, que era o povo rejeitado pela sociedade daquela época. E foi do meio do povo gentil que Deus tirou uma igreja para si. Os judeus aqui nessa parábola, eles achavam que eles eram dignos demais, e esse grupo aqui de publicano e prostituta era o pior da sociedade. Eles achavam que eles não eram dignos de nada, mas se você estudar a parábola, você vai ver que Jesus inverte a posição. Os que se achavam dignos passam a ser indignos. E os que a sociedade rejeitava, a sociedade religiosa, achava que era indigna, ela passa a ter salvação. Por quê? Porque Jesus lançou na cara deles, falou assim: olha, vocês ouviram e não creram, mas os publicanos e as meretrizes, eles ouviram a pregação de João Batista e creram. Então, eles receberão a salvação. Olha o mistério aqui, os gentios, certo? Os perdidos, que não tinham valia nenhuma, indo primeiro como? Pelo arrebatamento. O mistério da parábola é que o Senhor, ele não fechou as portas para os judeus, porque ele disse assim: eles vão na frente. Por quê? Porque vai ser arrebatado primeiro, judeu é depois. Eles vão passar pela grande tribulação. Para quê? Para serem purificados e para que eles cheguem a um patamar, a um nível da maneira que Deus agrada, para que o Senhor possa cumprir as promessas que ele fez aos seus ancestrais. Amém? Glória a Jesus. Então, a igreja gentílica, ela entra primeiro, glória a Jesus, bendito seja Deus. Deu para entender, irmãos, que esses santos, aqui eu preciso de ler mais, eu quero resumir para ver se dá para concluir, tem outros textos, mas eu creio que esse texto já deu para entender que os santos, aqui os eleitos que vão ser perseguidos, definitivamente não é igreja, tá? Glória a Jesus. Outra polêmica também é que algumas pessoas, eles falam o seguinte: irmão, você vai lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, orientando, escrevendo a igreja de Tessalônica, ele disse aos irmãos o seguinte, que a vinda do Senhor não seria assim antes que viesse a apostasia. Então muita gente pega esse texto e entende que a igreja vai entrar na grande tribulação, porque está falando lá que ela vai ver o anticristo, nós vamos mostrar isso. Aí ele fala assim, até que alguma coisa que detém o anticristo seja tirado do meio. Aí eu pergunto aqui, o que detém o anticristo? O que é que detém o anticristo? O que vocês pensam que é que detém o anticristo, hein? Glória a Jesus. Maravilha. O que detém o anticristo? Existem algumas correntes doutrinárias que entendem que o que detém o anticristo é a pregação do evangelho. Eu não concordo. Por que eles creem assim? Mateus 24 e 14. Vou explicar para os irmãos. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Por causa dessa passagem aqui, que diz que vai vir o fim só quando o evangelho for pregado a toda criatura, o mundo inteiro, né, como testemunho e tal. Só que tem, irmãos, que eu não posso concordar com essa teologia. Por quê? Observem bem, enquanto esse evangelho do reino não for pregado a todo mundo habitado e tal, não virá o fim. Virá o fim do quê? O fim de quê? O fim do mundo? Não pode ser o fim do mundo. Por quê? Porque o texto de Mateus 24, ele está falando dos eventos. Mateus 24, irmãos, o capítulo todo, ele é escatológico, ele tem parte que ainda é escatológico, tem parte que já cumpriu, tem parte que está em pleno vigor do cumprimento. Tá? Por exemplo, Jesus falou da destruição do templo, já derrubou, já.
né? Jesus falou do princípio das dores, de rumores de guerra, de fome, tudo isso aí nós vimos. Mas tem coisas aqui, ó, que é escatológico, que ainda é futuro, está para frente ainda. Então, nós temos que entender, chegará então o fim do quê? Não pode ser a pregação do Evangelho. Por quê? Porque nessa época aqui de grande tribulação, a Bíblia mostra lá no livro de Apocalipse, glória a Jesus, lá no Apocalipse, bendito seja Deus, 14, vamos ver o que tem lá no Apocalipse 14, vamos lá, vamos deixar a Bíblia falar, né? Apocalipse capítulo 14, bendito seja o nome santo do Senhor, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a seguir, diz assim: observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo e língua e povo. Então proclamou em voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Está observando aqui, irmãos, que lá não pode ser o fim do mundo, porque dentro aqui, isso aqui é no meio da grande tribulação, aparece aqui no mínimo 2 anjos ou 3 anjos aqui, sobrevoando a terra e fazendo o quê? Pregando o evangelho. Está pregando o evangelho. Então, aquele evangelho lá não é o que detém o anticristo, porque em pleno vigor do governo do anticristo, tem anjo sobrevoando a terra e pregando o evangelho. Eu não posso concordar que o que detém a ação do anticristo é a pregação do evangelho. Ainda tem mais gente pregando lá, quer ver? Apocalipse capítulo 11, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 11, olha só, versículo 1 a seguir. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus e seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano e de saco. De novo aqui, ó, por 3 anos e meio, mais 2 profetas profetizar e pregar, viu, irmãos? Vai incomodar o povo com a pregação de um evangelho. O Senhor vai dar uma mensagem para eles pregar lá dentro. Então não é a pregação do evangelho que impede a ação do anticristo. Por quê? Porque o arrebatamento não é o fim. E muitas pessoas pensam assim: o arrebatamento vai demorar, porque lá está escrito, lá em Mateus 24, que enquanto não for pregado para todo mundo não vir ao fim. Irmãos, não se engane. Deus não vai esperar pregação no mundo inteiro para arrebatar a igreja não, viu? Se der tempo, nós vamos mostrar isso aqui. Muitas pessoas estão enganadas, olhando, esperando o anticristo manifestar, esperando porque a igreja vai até as portas, vai ver, esperando o templo ser reconstruído, e isso seria sinal. E a Bíblia deixa claro que não vai haver sinal que antecedesse o arrebatamento, a não ser as pistas que Jesus deu, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé, né? Essa sim, tudo bem, mas dentro da grande tribulação, para você ter uma ideia, tem pessoa que vai ouvir a pregação dentro da grande tribulação, vai converter dentro dela, porque vai ouvir a primeira vez dentro da grande tribulação. Porque senão o Senhor não estaria aqui, ó, colocando anjo e testemunha para pregar. Sabe por quê, irmãos? Porque é um mistério. Muitos não vão concordar, mas eu concordo. Tem muita gente que pensa que para quem perdeu o arrebatamento vai ter uma segunda chance dentro da grande tribulação. E hoje eu já divirjo um pouquinho desse entendimento. Por quê? Porque se a pessoa, na graça, ele não quis converter, ele não quis crer para ser salvo, dentro da grande tribulação também ele não vai crer. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai enviar a operação do erro para eles crerem na mentira. Por quê? Porque eles não creram na verdade. Não creram no amor à verdade. Então você vai falar: mas quem é esses que vêm pela grande tribulação? Pessoas que vão ouvir o evangelho e vão crer. Agora, isso é um pensamento meu, tá? Então, observem bem.
que não pode ser a pregação do evangelho que está detendo o anticristo. Isso aí não detém anticristo. Dá trabalho para ele porque nós desmascara, nós fala quem ele é, mostra que ele é. Mas falar que está detendo a ação dele, não é. Dizem também que é a lei. Por que é a lei? Vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, glória a Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. Segunda carta, né? Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Por que eles dizem que é a lei? Tem uma corrente aí doutrinária que ela entende que quem impede a ação do anticristo é a lei. Por quê? Porque no grego, esse texto aqui, o homem da iniquidade, é anomínia, que em grego quer dizer o homem sem lei. Por causa disso, alguns teólogos aí entendem que esse homem sem lei é um homem que não vai respeitar lei nenhuma. Bom, então se ele não vai respeitar lei nenhuma, quer dizer, não é a lei então que vai barrar ele. E que lei seria essa? A Constituição, que todo país tem a sua lei, o Brasil tem a Constituição. Será que é a lei do homem? Será, irmãos? Que o anticristo vai respeitar a lei humana? Quem está encarnado nele é o diabo, é o inimigo. Ele vai respeitar. A lei humana pode barrar demônio? De jeito nenhum, não tem como. Qual outra lei? Nós temos uma lei, está aqui, a Bíblia. Qual que é a outra lei? A Torá? O Alcorão? Não tem lógica ser lei, porque ele não vai respeitar nada disso. A palavra de Deus ele respeita. Muitos crentes aí citam até errado, fala assim que os demônios crêem que estremecem, mas não obedecem. Não está escrito que não obedece. Está falando que eles crêem que estremecem. É lógico que eles obedecem. Não obedecem para salvação. Eles obedecem no sentido de não passar por cima daquilo que Deus determinou. Porque senão, irmão, toda hora Deus ia ter que estar consertando aí os estragos que o demônio ia fazer aqui na terra, né? Então, ele respeita a palavra de Deus. Não é lei humana, não é essas coisas que vai impedir a ação do anticristo. Porque estão achando assim que, né? Está vendo, a igreja vai ver. É isso que nós estamos analisando. Então, o que acontece aqui, ó? Eu escrevi aqui, ó. Esse homem sem lei. O que é o homem sem lei, na verdade? Ele vai rejeitar os parâmetros da verdade absoluta, totalmente sem doutrina. Desvirtualmente, ele é um homem sem doutrina, totalmente desvirtuado é um desvirtuamento da verdade teológica e moral. Nota, que eu escrevi aqui. O mundo já não quer doutrina. Você já observou? O mundo perdeu a vergonha, está uma coisa esquisita. O inimigo inverteu as coisas. Hoje o povo acha o feio bonito, o indecente para eles é que é bom. Então já o mundo já está sendo preparado para ele, né? Então o que vai acontecer? O anticristo vai ser um prato cheio para o mundo o dia que ele chegar. Porque ele vai chegar e ser aceito facilmente na terra, no terreno próprio para ele, né? Para o homem sem lei. Né? Então o que vai acontecer? O mundo já caminha para isso. Ele vai chegar e o povo vai aceitar ele de braços abertos. O povo não quer saber de doutrina. Ele vai chegar assim, com a bandeira do relativismo, que é o que acontece hoje, infelizmente, até dentro da igreja. Cada um tem a sua doutrina própria, cada um, eu não penso assim, eu penso assim, tal. Ele vai chegar, o mundo vai aceitar numa boa, né? E vai ser desse jeito aí. Então, por isso que ele é o homem sem lei. Pensar que é a lei que vai atrapalhar, que vai barrar, ele não tem lógica. Então, glória a Jesus. Versículo 4 de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 4. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Bom, se ele vai levantar contra tudo que é relacionado a Deus, contra o objeto de adoração, se ele vai levantar contra isso tudo, será que lei alguma aqui na terra vai impedir ele de agir? Então, não é a lei que impede o anticristo de agir. Glória a Jesus.
O que é que impede, então, o anticristo de agir? O que impede ele? Irmãos, olha só pode ser a igreja cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele não foi muito claro no que ele falou. E aí eu não vou entrar na questão de grego e de hebraico, porque eu tenho que pregar o que eu tenho aqui em mãos. Vai adiantar eu vim falar de grego? Vocês sabem falar grego? Conhece grego? Não vai. Vocês vão ter que confiar no que eu falo. E se eu estiver enganando? Então eu tenho que pregar o que nós temos em mãos. Está aqui, Bíblia. Tá? O que o apóstolo Paulo fala? Na conversa dele com os irmãos de Tessalônica, Paulo deixa claro que os irmãos de Tessalônica sabiam o que é que estava detendo o anticristo. Já viu lá o texto? Nós vamos ler, logo mais nós vamos ler lá. Ele fala assim, mas vós o sabeis o que o detém, até que do meio seja tirado. Lembra que está escrito isso lá? Então, só pode ser a igreja cheia do Espírito Santo. Por quê? Olha o que está escrito lá em João 14, 16 e 17. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade que vai estar convosco para sempre. Observe bem, que está muito claro lá, o texto está falando o quê? Para sempre. Vamos lá em João 14, 6. É bom ler, né, para não ficar errado. Às vezes a gente cita meio fora. Então vamos ver o que a Bíblia está dizendo. São João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Olhe bem, o Espírito da verdade vai estar para sempre convosco. Para sempre na igreja. O Espírito Santo, ele não sai da igreja. A igreja pode sair do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele não sai da igreja. Ele está para sempre com ela. Então, para onde ele for, ela vai. O que é que impede, então, a ação do anticristo? Só pode ser o Espírito Santo na igreja. Me veio na memória aqui um texto, quando Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, teve uma hora que ele falou assim: levantai-vos e vamos-nos daqui, porque se aproxima o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Está vendo que não tem como atuar os dois no mesmo cenário? Então, o anticristo, ele só vai agir a hora que a igreja for tirada, porque é a igreja que impede ele. É a igreja que atrapalha a ação dele. Por quê? Porque tem oração, tem pregação, tem louvor, tem coisas que acabam atrapalhando mesmo a ação do anticristo. E pelo fato o outro texto também que corrobora com isso aí é justamente o texto lá de Apocalipse 22 e 17. Lá diz o quê? Deus abençoe, pastor. Lá diz o quê? Que o Espírito e a noiva dizem vem. Então vamos fazer aqui uma comparação. Não é, por que não apareceu assim? A noiva diz vem, porque a noiva não está sozinha, o Espírito não sai dela, os dois anseiam pelo arrebatamento. Então os dois que impede a ação do anticristo. Se tem outra coisa, eu ainda não conheço, e eu creio que a maioria dos intérpretes da Bíblia também segue essa mesma linha de raciocínio. Então, o que é que resiste? Olha lá, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler do 6 também, para confirmar o que eu falei, que o apóstolo Paulo falou que os irmãos de Tessalônica sabiam. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. No entanto, vós sabeis o que o está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Algumas versões falam assim, aquele que o resiste. Irmãos, quem é que pode resistir o anticristo? Eu, você? Nós de nós mesmos, nós não conseguimos resistir. O mais barrela demônio que tem lá nas trevas, nós não conseguimos.
mas o Espírito Santo em nós consegue. Quem pode resistir? O Espírito de Deus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos analisar, como eu disse, as pessoas lêem esse texto e falam, aí, irmão, ó, está falando, que, ó, olha bem. Vamos ler, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler aqui. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Então aqui segue o texto que nós já lemos. Então vamos comentar. A pessoa vai falar assim, ó, tá vendo aí, irmão? Tá falando aqui, ó, que não... primeiro... O apóstolo Paulo ele dá a entender aqui que a igreja de Tessalônica estava recebendo até carta que estava sendo endereçada para eles como se eles fossem os autores. Estava aparecendo profecia, olha aqui, ó. E não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, estava havendo profecia lá, de palavra ou carta atribuída indevidamente, como se fosse nós que tivesse escrito, ela não foi, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha bem, por que o Paulo dá essa instrução? Porque os irmãos de Tessalônica já estavam com medo. Pensou, pronto, ele falou de um arrebatamento, falou que a gente ia embora, mas o povo está morrendo. Por isso é que ele explica depois, assim, ó, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os irmãos ficou com medo, porque eles estavam passando por tribulação. E aqui, irmãos, há um mistério que eu vou revelar para os irmãos. Olha bem, a confusão que muitos crentes fazem aqui, é porque, aqui está falando assim, ó, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O que é o dia do Senhor? Onde é que está a confusão? O que é o dia do Senhor? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. O dia do Senhor, quem estuda aqui a carta aos Tessalonicenses, está achando que o dia do Senhor é o dia do arrebatamento. Segura o mistério aí. Não é. No início do nosso estudo aqui, eu expliquei que o dia do Senhor é o quê? É a grande tribulação, é o dia da ira. Zacarias falou que é um dia que não tem outro igual. Aí as pessoas pensam assim, não, e acha que a igreja vai entrar por causa disso, porque está falando, não, o dia do Senhor será precedido da manifestação do anticristo e tal, aí, irmão, ó. Só que aí sim vai ser. Mas onde é que está então o arrebatamento aqui, pastor Fábio? No início aqui da carta. Aqui, ó, bem no capítulo... No versículo 1 aqui do capítulo 2, ó. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Primeiro, irmãos, é a nossa reunião com Ele. Aqui é arrebatamento. Primeiro é a nossa reunião com Ele. Certo? Por que o Paulo explica isso? Porque os irmãos estavam com medo, pensando que já o dia do Senhor tinha chegado por causa da tribulação que eles estavam passando e crente morrendo. Seria sem lógica Paulo, no final do capítulo, falar assim, consolai-vos uns aos outros, ou não amedronteis, não fica com medo. Imagina você, está na fila aqui para morrer, né? Você está vendo lá o indivíduo decapitando o seu irmão, o seu próximo, e aí aparece um apóstolo e fala assim, não precisa ficar com medo, não vai te matar, não. Seria sem lógica. Eles estavam vendo já as coisas terríveis lá. Por isso é que ele manda consolar com essas coisas. Não amedronteis, porque não fica com medo, não. Que antes do dia do Senhor, ou seja, antes do dia da tribulação, tem a nossa reunião com Ele, nós vamos ser arrebatados. E aí sim, depois que nós for arrebatado, para preceder o dia do Senhor, aí vai manifestar o homem da perdição aqui, o filho da iniquidade, o anticristo. Por isso que eu disse no início, ninguém fica esperando, porque aqui, ó, por exemplo, aqui está escrito aqui, ó, aquele que se opõe
e que se exalta contra tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Onde é que é esse santuário? Esse lugar santíssimo? Nós não podemos, muitas pessoas estão, volto a dizer, irmão, pode ficar tranquilo, quando começar a construir o templo lá em Israel, aí nós temos que pôr a barba de boi, nós temos que ficar esperto, porque o anticristo vai sentar lá, a igreja vai ver, aí está chegando. Nós não podemos esperar isso, irmãos. O lugar de construir o templo, o que tem lá hoje? Uma mesquita lá, tem uma mesquita lá no Domo da Rocha, é dos palestinos lá, dos muçulmanos, dos árabes lá, vai lá. Você quer arrumar uma guerra aí, uma terceira guerra mundial assim, em 2 toques? Vai lá e tira aquela mesquita de lá e inventa de construir um templo para judeu lá, para você ver uma coisa. É na hora de pipoca uma guerra no mundo aí, ó. Então, ou seja, para que isso aconteça, nós não podemos então esperar arrebatamento por agora, não. Por quê? Porque o anticristo, ele vai ter que arrumar um jeito, que ele está falando que ele vai assentar no trono, lá no templo de Deus e tal. E outra, onde é que fala na Bíblia que lá no templo tinha trono para Deus sentar? Porque, como rei, o trono tem que estar no palácio, né? Seja lá o que for, vai ter que ter um prédio que vai ter que ser denominado como lugar santíssimo. É nesse ato aqui, ó, que o anticristo vai fazer uma aliança com os judeus. Ele vai ter que arrumar um jeito de construir esse templo lá no lugar, que os judeus não vão aceitar em outro lugar, a não ser que ele consiga subvencionar um plano que venha fazer a cabeça dos judeus, conquistar os judeus lá, de construir em outro lugar. Talvez consiga lá fazer uma aliança lá pelos 7 anos, como a Bíblia diz, vamos fazer um teste aqui, vamos construir do lado aqui, mas isso é um pensamento meu, eu não tenho fundamento bíblico para falar isso, eu estou cogitando, tá? Só estou explicando para os irmãos que se a igreja hoje for esperar construir templo para o anticristo, então esquece de arrebatamento por enquanto, porque demanda tempo para construir um templo, ainda que hoje tem tecnologia para construir um rapidinho. Mas mesmo assim, agora recente nós estamos assistindo aí, ó, o Donald Trump e outros governantes aí pelejando para fazer um acordo de paz lá entre judeus e os palestinos lá, e não consegue. Eles não entram no acordo. Por quê? E eles não vão entrar. E aí eu volto a dizer que a igreja, de certa forma, irmãos, ela atrapalha o plano de união lá entre Israel e aquele povo lá que sempre está levantando contra eles. Por quê? Porque isso aí eles vão conseguir dentro da grande tribulação, quando aquele cavalo branco lá de Apocalipse 6, que é o anticristo, ele vem com a falsa paz. Eles vão conseguir, então, ter um pouco de paz depois que a igreja saiu. Enquanto a igreja estiver aqui, ninguém consegue fazer aquele povo entrar em paz. Estão entendendo? Eu estou indo muito depressa. Então aqui, irmãos, ó, o dia do Senhor é de fato o dia da grande tribulação, depois que a igreja sai. Então, depois que a igreja sai, o que acontece? O Senhor virá. A igreja, eu creio, eu até pouco tempo ainda pensava assim, a igreja, como ela vai chegar até as portas, ela vai vir até o anticristo assinar o tratado de paz. Mas não vai acontecer isso. Por quê? Porque ele vai ter que trazer uma falsa paz. E o mundo já não está todo perdido, porque a igreja ainda está aqui. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, está dentro de nós. Por isso que ainda tem um pouco de paz nesse mundo ainda. Nós vamos ter que sair daqui para acontecer uma guerra, alguma coisa que vai acontecer no cenário mundial, certo? E já está sendo preparado isso para quê? Para que o anticristo possa chegar e estabelecer uma falsa paz para o mundo dar crédito nele, achar que ele é o cara que resolveu o problema. E muitos, a Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança com Israel e com muitas nações, vão crer nele. Então não vai ser pegar um mundo igual está agora, não. Vou falar, não, ninguém vai dar muita moral para ele agora. Tem que estar um cenário totalmente bagunçado aqui, daquele tipo lá, ó, que eu li aqui para os irmãos aqui, ó. Um mundo totalmente sem doutrina, um mundo totalmente no relativismo, tudo bagunçado, tudo na anarquia, para ele chegar e impor a paz dele. Nesse momento, então, a igreja já foi arrebatada. Nós podemos ser arrebatados hoje, irmãos. Nós podemos ser arrebatados a qualquer momento.
Por quê? Porque os 7 anos da grande tribulação, na realidade, se você for analisar, dá a entender que ele vai começar a ser contado a partir da hora que o anticristo faz esse tratado de paz e essa aliança com os judeus. Por quê? Porque ele vai quebrar no meio da semana, no meio dos 7 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. Então ninguém se engane pensando que tem que esperar o anticristo aparecer. Não, a qualquer momento, o nosso encontro, a nossa reunião com Cristo é primeiro. Depois vem o dia da ira. O Senhor tira a sua igreja, aí sim, o anticristo toma conta, porque aí não tem mais igreja aqui para atrapalhar a ação do anticristo. A igreja saiu. Olha o que o João escreveu. Ele falou assim: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então a igreja não pode estar aqui na grande tribulação, porque o maligno vai tocar ninguém estiver aqui. Ele e os agentes dele vai tocar. E uma coisa eu digo para os irmãos: irmãos, eu creio, e creio que os irmãos também creem, que está escrito que os nossos pecados, o Senhor já pagou por eles lá na cruz do Calvário. Eu não devo mais pecado. Você não é pecador? Não, eu peco, mas eu sou um pecador redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Os meus pecados já foram pagos. Eu não tenho que entrar dentro de grande tribulação para eu pagar por os pecados, que na verdade, é para a purificação do mundo e de Israel. Nós já fomos, os nossos pecados já foram pagos. A Bíblia diz o quê? Que quem crê no Senhor Jesus não entra em condenação. Nós não vamos entrar em grande tribulação. Amém? Glória a Jesus. Deu para entender aí, irmãos, a questão da nossa reunião com ele? Eu vou tentar aqui fazer uma comparação, que era o que eu mais queria. Eu estava fazendo aqui, na verdade, a introdução para os irmãos entenderem. Muita gente acha que Mateus 24 está falando de arrebatamento de igreja. Tira isso da sua cabeça. Você que está aqui, você ouvinte aí da palavra de Deus, não, Mateus 24 não está falando de arrebatamento de igreja. Por quê? Vamos analisar? Vamos fazer o contraste aqui entre Mateus 24 e 1 Tessalonicenses. Vamos ver lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ver o que diz lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18, que diz assim: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos uns aos outros, portanto, com essas palavras. De novo eu volto, né? Paulo não podia falar para os irmãos se consolar, porque os irmãos estavam morrendo de medo de já estar dentro da grande tribulação e ter perdido o arrebatamento. Por quê que eles estavam com medo? Porque sabia que a igreja seria arrebatada antes, né? Então vamos ver a diferença. Observe bem, lá em Mateus, lá em Tessalonicenses, nós lemos aqui agora. Agora, se você observar lá em Mateus 24, eu acho que não vai nem precisar de eu ler. Eu vou comentando aqui, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, observem bem. Aqui em Tessalonicense, glória a Jesus. Presta atenção aí para você não perder, tá? Aqui em Tessalonicenses, o Senhor, olha bem, capítulo 2, cadê? Capítulo 14, né? O verso 14, parte B. Cadê aqui? Vamos ler todo o versículo aqui para entender melhor. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram.
Segura bem esse texto aí, que no final nós vamos comentar sobre ele. Então vamos ver. Aqui em Tessalonicenses, a trombeta é de Deus e a voz é de arcanjo. Lá em Mateus 24, o Senhor envia anjos. É anjos que vão tocar a trombeta, que os anjos vão vir com forte clamor de trombeta e tal. Já tem uma diferença ali. Aqui em Tessalonicenses, é o próprio Senhor que desce até onde? Até as nuvens. Não está falando assim, ó? Logo em seguida, nós, os que ficarmos, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, aqui em Tessalonicenses, quando o Senhor vir buscar a igreja, arrebatar a igreja, ele vem só até as nuvens. Nós vamos encontrar com ele nos ares. Lá em Mateus 24, o Senhor não está vindo só até os ares. Lá ele toca os pés na terra. Lá ele vai tocar os pés lá no monte lá. Certo? Aqui em Tessalonicenses também, os vivos são elevados aos ares. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Lá em Mateus 24, não tem ninguém sendo elevado ao céu, porque Jesus desceu, como eu já disse, tocou na terra, e lá junto os povos, como eu disse, Israel vai para o deserto, as nações para o vale de Josafá, ele vai entrar em juízo com as nações lá. É ele que vem. Lá não tem ninguém subindo, lá não tem arrebatamento. Glória a Jesus. Mateus 24. Eu disse aqui outro dia, vamos lá no Mateus 24, eu disse aqui outro dia, que às vezes fica mais fácil para você compreender o texto se você ler o que está falando antes, né? Porque texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Então tem que tomar cuidado para não ser herege. Mateus 24, vamos ver, glória a Jesus, no início do capítulo aqui, ó, no finalzinho do Mateus 23, olha bem o que está escrito. Coloquei aqui, glória a Jesus, 38 e 39, de Mateus 23 primeiro, ó. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Eles foram espalhados, né? Pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis. Jesus falando, ó. A partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabai, Shem Adonai. Eu até escrevi aqui para gastar um pouquinho do hebraico. Eu queria pôr assim, ó. Baruch Rabai, Yeshua Melechim Israel Shem Adonai. Ou seja, bendito Salvador, Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Aleluia. Como diz o pastor normal, esperavam glória a Deus agora. Glória a Jesus, né? Então, depois que o Senhor deixa claro isso aqui, o Senhor está falando, vocês não vão me ver mais, até que vocês vai ter que me aceitar e falar, bendito que vem em nome do Senhor. Vai ser no final da grande tribulação. Então, irmãos, o texto aqui de Mateus 24, aí então o Senhor começa a falar. Mateus 24, versículo 29. Diz assim, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes celestes serão estremecidos. Ouviu alguma semelhança disso aqui lá em Tessalonicenses? Não tem. Primeiro, lá em Tessalonicenses é antes da grande tribulação, a nossa reunião com Cristo primeiro. Aqui já está falando depois da tribulação, ou seja, no finalzinho dela. Estão compreendendo? Estamos aí no contraste entre Mateus 24 e 1 Tessalonicenses. Versículo 30 aqui de Mateus 24. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Aqui em Mateus 24 está falando que vai surgir um sinal. Observem bem. Que sinal é esse? Eu já falei nos outros estudos aí, nos outros capítulos. De repente, vai apagar a luz do mundo. A lua, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas vão cair, os exércitos do céu vão ser abalados. Apagou. Puf. E aí diz o quê? Isso tudo é sinal, né? Serão abaladas. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. Vai iluminar todo o planeta com o resplendor da glória de Deus, da sua igreja e os seus anjos. Acendeu a luz de novo. Aí sim,
todos os povos da terra vão ver, e aí está escrito, todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem. Olha a diferença. Aqui em Mateus 24, todas as nações vão ver, as nações vão prantear, todo mundo vai ficar embabacado e olhar, e vai ficar arrependido, vai falar assim, é o que nós crucificamos, os judeus vão falar isso. Então todo mundo vai ficar atônito. Olha a diferença, lá em Tessalonicenses, viu falando lá que o sol vai escurecer? Não. Viu falando lá que lua não vai dar luz? Não. Viu falando que vai cair estrela, que exército, o céu vai ser abalado, estremecido? Também não. Aqui, ó, as nações prantearão, ou seja, vão chorar, vão ficar envergonhados, vão entrar em desespero. A diferença, lá em Tessalonicenses, irmãos, a hora que nós estiver subindo, nós vamos ficar extremamente alegres. Nós vamos receber uma alegria que nós nunca sentimos na vida. Porque no momento nós vamos ser transformados. Isso que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E num abrir e fechar de olhos, encontraremos com o Senhor nos ares. É uma alegria que ser humano nenhum ainda conhece. A diferença é que aqui em Mateus 24, eles vão prantear. Quando eles verem o Senhor, vai ficar triste, vai ficar envergonhado, vai chorar de tristeza. A igreja não. Lá em Tessalonicenses, ela vai alegrar. Estaremos para sempre com o Senhor. Estão compreendendo aí? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí aqui, ó, certo? Outra coisa também. O que Jesus falou? Que não vai haver sinal, irmãos, indicando que vai acontecer o arrebatamento. Por quê? Porque Jesus deixou claro, como foi nos dias de Noé, que o povo casava e dava em casamento e tal, e estavam tão despercebidos que veio o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa, eles nem viu. Depois que fechou a porta da arca, que começou a descer água, que o povo acordou. Do mesmo jeito, lá não tem sinal. Jesus falou assim, ó, orai e vigiai, porque se vocês soubessem a que hora que vem o ladrão, se o pai de família soubesse a que hora vem o ladrão, ele vigiaria e não deixaria o ladrão entrar na sua casa. No outro lugar, ele deixou bem claro, porque o Senhor virá como ladrão da noite. Ele falou assim, a hora que não cuidais, o vosso Senhor há de vir. Ou seja, o arrebatamento, então, ele vem na hora que o mundo não vai estar esperando. Paulo falou assim, ó, nós não somos das trevas, nós somos do dia, nós somos da luz. Vigiai para que aquele dia não seja pego de surpresa. Mas a realidade, irmãos, é o quê? Que não vai haver sinal nenhum falando é o arrebatamento. A igreja tem que estar preparada, pronta, porque é no momento, é rápido, vai embora. É arrancar, é raptar, é tirar de uma vez. É rápido. Quem tiver pronto, vai. Quem tiver. Então, agora aqui não, ó. A Bíblia diz assim, que ninguém sabe. Quer ver? Eu até anotei o versículo. Está aí no Mateus 24. Onde é que está o texto aí que fala assim? Que ninguém sabe, é o verso 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão exclusivamente o pai. O filho aqui está adulterado, tá? O filho sabe. Então, aqui, ó, vão saber, porque a hora que vê que apagou a luz do mundo inteiro, vai falar, opa, está dando um sinal. No arrebatamento, não. No arrebatamento não vai ter sinal para ninguém saber a hora que é, não. Tem que estar preparado. Glória a Jesus. Irmãos, consegue me suportar pelo menos mais uns 10 minutinhos, que eu consigo concluir? Então tá, Deus abençoa. Então, irmãos, aqui, ó. Está vendo, como eu disse, aqui em Mateus 24, ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta. Esses reunirão os seus eleitos. Quem são os eleitos aqui? Nós já estudamos hoje. São os judeus. Dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa palavra dos céus, ela não tem no original. Por quê? Porque não tem lógica o Senhor mandar anjo recolher os seus santos lá no céu. Por quê? Porque desceu todo mundo para cá. Ele vai buscar quem lá no céu? Se você for pegar os textos mais de acordo com o que tem das cópias de original, o texto mais de acordo vai estar escrito assim, que o Senhor mandou recolher os seus eleitos dos 4 cantos da terra. Por quê? Volta a dizer, os judeus fugiram. Eles vão fugir. Falou lá no livro de Zacarias que eles vão fugir. Vai buscar esses eleitos lá, aqueles que ajudaram dos 4 cantos da terra. Lá em Tessalonicense, não está falando que vai buscar ninguém em 4 cantos da terra. Vai pegar a sua igreja que está na terra e ela vai subir, ela vai para os ares. Aqui não aparece ninguém nos ares, ó. Que é no meio da terra. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Aqui em Mateus 24... todo olho verá, né? Lá em Tessalonicense só vai ver e ouvir
a noiva, os eleitos. Muitas pessoas falam assim, mas lá no livro de São João está escrito que naquele dia ouvirão a voz e tal, e é chegada a hora. Temos que discernir o que Jesus está falando. São dois grupos. Um fala que já chegou a hora e outro fala que vai ouvir. Jesus está falando ali com o morto espiritual e falando de quem vai ressuscitar no dia do arrebatamento. Nós temos que compreender também esse texto aí. Né? Envia anjos para reunir o povo escolhido dos quatro cantos da terra. Tessalonicenses, olha bem a diferença. Lá em Tessalonicenses não é anjo que vem arrebatar o povo. Lá está dizendo que é o próprio Senhor que vai descer com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. A trombeta lá não é a trombeta de anjo. A trombeta lá é a trombeta de Deus. É o próprio Senhor que vai vir buscar. Lá não é anjo. Totalmente diferente do cenário aqui de Mateus 24. Que em Mateus são os anjos que vão tocar, né? Já falei que ninguém sabe. Glória a Jesus. Versículo 29. Imediatamente eu falei, né, dos fenômenos naturais que vai acontecer, que vai estar caindo, coisa aparecendo. Vai aparecer um sinal. No arrebatamento não tem sinal nenhum. Glória a Jesus. É muito claro, só pelo direcionamento. Não, e outra coisa, irmãos, presta atenção. Ele é direcionado exatamente para os judeus. Por quê? Olha o início do livro. O Senhor estava passando e olhando os templos, e os discípulos resolveram mostrar e falar e tal. Diz que ele sai de lá, sobe para o monte. Jesus e a multidão, não. Jesus e só os discípulos. O texto é totalmente dirigido para os judeus. Por quê? Não tinha igreja ainda. A igreja ela é fundada no Atos 2 para frente. Não tinha, não há porquê. O Senhor fala aqui assim, ó, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Irmãos, raciocina comigo. Imagina você, um baiano, que diferença faz para ele? Fugir no inverno, fora do inverno. Lá é super quente. Quem mora em Palmas, por exemplo, é indiferente isso. A igreja, Deus não mandou a igreja guardar sábado. Guarda de sábado é para judeu. Lá está falando de sábado, está falando de inverno. Está falando assim, ó, quem tiver aqui foge para o monte. Quem tiver em Anápolis vai fugir para que monte? Ah, irmão, mas você está radicalizando. Não, eu quero que você entenda que o texto, como o presbítero Willy Rones falou, ele é dirigido para judeu. Está falando aqui, o evento é dentro da grande tribulação. Glória a Jesus. No arrebatamento não tem sinal, como nós já falamos, no verso 39, o povo só percebe depois que vê o dilúvio aqui. O verso 39 do Mateus 24, verso 39, ó. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Na verdade, isso vai ocorrer no dia do arrebatamento, que as pessoas não estão esperando, e vai acontecer também no final, com a volta do Senhor aqui, ó. O Senhor me trouxe a memória aqui agora. O arrebatamento não tem sinal. As pessoas vão estar casando, dando em casamento, mundo sem doutrina, relativismo, ninguém está nem aí. De repente, puf, vai, só quando as televisão e a mídia começar a noticiar, vai falar assim, ué, aconteceu. Agora aqui também, ó, quando Jesus voltar, porque tem a nossa reunião com Ele, depois da nossa reunião com Ele, a hora que o mundo não estiver percebendo, não estiver esperando, o Senhor volta para os judeus. Por quê? Porque o anticristo vai trazer a falsa paz. O povo vai falar assim, mas que beleza, ó. Agora, ninguém vai nem lembrar que Deus existe, porque ele vai levantar contra tudo que se chama Deus e que se adora. Aí o que acontece? Quando eles disserem que a paz e segurança, então virá repentina destruição, e a Bíblia diz que de modo nenhum escaparão. Quando é que vai ser isso? Exatamente, o Senhor vai voltar, o povo não vai estar esperando, vai nem lembrar, vai falar, saiu, quando vê que sumiu, foi crente, falar, tirou os lixos da terra, esse povo aí não está com nada, porque na verdade nós somos rejeitados e odiados de todos por causa de quê? Do nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor nos tirar daqui, para o mundo, eles vão falar assim, tirou o lixo daí, isso aí não serve, não presta, né? Porque o mundo, nós não temos valia nenhuma para o mundo. Glória a Jesus. A hora que não esperai se refere à espera da construção do templo e a aparição do anticristo. É exatamente o que eu falei adiantado, que eu queria tanto falar aquilo para os irmãos que eu adiantei. Tá? Essa hora que ninguém espera é porque tem muitos crentes que estão esperando construção de templo para o anticristo, está esperando o anticristo aparecer, achando que a igreja vai ver. Então, não está esperando o Senhor, irmãos. E aqui vai o meu conselho. Não fique esperando aparecer um homem para construir templo lá em Jerusalém. Irmão, pode ficar tranquilo. Enquanto não construir o templo, não espere isso.
Não espere o anticristo aparecer, fazendo tratado de paz, porque quem crê que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação, eles acreditam que a igreja vai estar aqui quando o anticristo estiver governando, mas sem perseguição. Porque os 3 anos e meio, a falsa paz, subvencionando plano aí de paz e de prosperidade, o povo achando bom. Então, não espere isso, porque antes disso tem a nossa reunião com Ele, como nós já falamos já no início aqui. Vamos esperar a volta do Senhor Jesus, e é isso que o Paulo falou assim, vos suplico, irmão, que não vos movais do vosso entendimento. Que entendimento? Que a nossa reunião com Ele é antes da aparição do anticristo e da volta do Senhor Jesus, do dia do Senhor. Amém? Glória a Jesus. E outro grande mistério aqui, irmãos, que tem aqui, ó, entre Mateus 24 e Tessalonicenses, vou pular muita coisa aqui. Sabe qual que é o outro mistério grande demais que tem aqui? Aliás, que tem lá em Tessalonicenses, eu já até dei uma pincelada aqui. Que tem lá em Tessalonicenses e aqui em Mateus 24, não tem para as pessoas ficar afirmando e bradando que a igreja vai entrar na grande tribulação, que não sei o que aqui está falando de arrebatamento. Sabe qual que é? Alguém arrisca? Eu não vou entrar em grande tribulação porque os meus pecados já foram pagos lá na cruz do Calvário. Eu não entro mais em condenação. Eu criei no Senhor, eu aceitei Ele como meu Salvador. Vou ser salvo não pelos méritos meus, mas pelos méritos de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Qual é o mistério para encerrar? Irmãos, observem bem. E o mesmo Senhor, lá em Tessalonicenses, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Olha o mistério. Lá em Tessalonicenses, a trombeta, quando ela toca, presbítero Rony, ressuscita quem morreu em Cristo. Aqui em Mateus 24 não tem ninguém ressuscitando, não, irmão. Ou vocês achou alguém ressuscitando aqui em Mateus 24? Não tem ninguém ressuscitando aqui, não. O Senhor manda os anjos ir pelos 4 cantos da terra, a juntar é vivo, é Israel remanescente, é o povo que ajudou Israel. O Senhor volta, põe o pé na terra. Lá em Tessalonicenses ele fica nos ares, ele não põe o pé aqui. É nós é que subimos. Então pensa bem nisso, irmão. Quando alguém vir falar para vocês, não, irmão, mas aqui, ó, Mateus 24. Mateus 24 não tem nada a ver com arrebatamento de igreja. O texto é para judeu. Amém? Amém? Que Deus os abençoe e vos guarde no seu santo amor. Eu pedi 10 minutos, já chegou ali. Tá? Obrigado pela paciência dos irmãos. Pois não? Tá escrito, né? Só para cá. Igual ele fez com o João. O João não viu o céu aberto, ele viu a porta aberta. Porta aberta é para quem tem intimidade, não é para todo mundo. Porta aberta, você abre a porta para quem você tem intimidade, sobe para cá. João estava simbolizando, ele experimentou o arrebatamento. Amém? Que Deus os abençoe e vos guarde seu santo amor. Vamos ficar em pé e terminar em oração. Que Deus te abençoe. Irmão, você aí na sua casa, no seu lar que está assistindo, se tiver alguma dúvida, viu? Pode nos procurar aí, que a gente esclarece com todo carinho, tá bom? Que Deus os abençoe e vos guarde seu santo amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por esta palavra, agradecemos o Senhor pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua longanimidade. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, meu Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado, meu Deus, pela revelação da tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus amado. Abençoa os ouvintes, meu Pai, os espectadores que estão aí nos assistindo pelas nossas redes sociais, pelo site da igreja. Abençoa, Senhor Deus, cada um. Abençoa, Senhor Deus amado, nos 4 cantos da terra. Onde estiver um assistindo, meu Deus, seja abençoado. Eu os abençoo em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Visita os que estão enfermos, que estão problemáticos, os que estão passando por dificuldade. Abençoa, abre as portas da vitória, Senhor Deus, e que possamos ter uma noite abençoada em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que a graça e a benevolência do nosso Rei Jesus seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe, está terminado em nome do Senhor Jesus.